Você quer continuar falando o que você pensa? Não tem problema não. Continua. Você quer continuar revoltadinho? Você quer continuar estressado? Não tem problema. A única coisa que você não vai poder falar depois é que você não sabia, só isso. Com palavras você pode profetizar futuros ou prolongar prisões. Isso quer dizer o seguinte: amigos, sejam bem-vindos a mais um Entendendo as Suas Emoções. Aqui você aprende tudo sobre gestão emocional, inteligência emocional, autoconhecimento. Aqui você aprende como gerir as suas emoções. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com a gestora da LF Gestão, dona Lilian Dornelas. Seja bem-vinda. Obrigada, Cleiton. É muito bom estar aqui. Pois é. O que a Lilian faz aí, Cleiton? A Lilian, na realidade, ela te representa. Porque, além de complementá-las, traz coisas muito interessantes e importantes, mas através das perguntas dela, ela te representa para você ter ainda mais entendimento. Por isso que ela participa aqui comigo no Entendendo as Suas Emoções. Olha só, está chegando, hein? Dia 14 de junho, o Poder do Básico. Uma oportunidade de você estar comigo em um treinamento presencial. Mas o que é mais importante? Não é só o fato de você estar comigo no treinamento presencial, mas é você descobrir quais são os erros básicos que você vem cometendo na vida e você não percebe. Erros básicos na sua vida profissional, financeira, conjugal, espiritual, na sua vida pessoal. Então lá eu vou falar erros básicos em áreas da sua vida. Na sua network, por exemplo, que você comete erros básicos e você não percebe. E é justamente isso que está impedindo você de ir para o próximo nível. Então, na descrição tem um link, é só você clicar, faz a sua inscrição, ingressos a partir de R$ 97,00. Gente, não tem desculpa. Então eu quero te ver no dia 14 de junho, 9 horas da manhã, aqui em Alphaville. Erros básicos que estão impedindo você de viver coisas extraordinárias. Vamos lá, tema de hoje. Se você não assistiu o episódio anterior, você vai assistir esse, mas eu também preciso que você volte lá na semana passada, porque hoje é continuação da semana passada. Semana passada nós falamos sobre o poder das palavras. E eu expliquei a importância de você se policiar com o que sai da sua boca. O tema de hoje é estratégia com palavras, que é justamente o que eu devo falar. Semana passada ficou clara alguns erros de palavras que você acaba proferindo sem perceber e que trazem um impacto direto na sua vida. Então hoje eu quero, nessa segunda parte, trazer para você, de maneira estratégica, o que eu devo falar, Cleiton. O que realmente deve sair da minha boca, entendeu? Então hoje você vai entender, ter mais clareza sobre isso, porque o tema da semana passada foi bom, né? Você gostou? Foi muito bom, estou pensando nele até hoje. Olha só que interessante. O que você fala molda o seu futuro. O que você fala molda o seu futuro. Por quê? Se você está falando coisas boas, profetizando coisas boas para a sua vida, inclusive, sonhando, traçando grandes objetivos, verbalizando isso, seu futuro está sendo moldado. Se você anda reclamando, murmurando, questionando, falando, reclamando, isso e aquilo, e não sei o quê, fica tranquilo. Seu futuro também está sendo moldado. Cleiton, eu estou em silêncio. Fique tranquilo, porque seu futuro também está sendo moldado. Olha que interessante. Então, cuidado com o que sai da sua boca, porque o que sai da sua boca molda o seu futuro. Já tem uma pergunta aqui. Eu tenho que falar, não falar ou ficar quieta? Olha só. Primeiro, na dúvida, fique em silêncio. Segundo, não tem algo bom para falar? Fique em silêncio. Existem ambientes, eu já falei essa frase aqui em algumas aulas, mas existem ambientes que o silêncio é extremamente importante. Existem ambientes que você só deve abrir a boca quando o que você vai falar é mais relevante do que o seu silêncio. Isso é muito interessante. Então, a Bíblia fala, até um tolo em silêncio se passa por sábio. Sim. A Bíblia nos ensina muito sobre isso. Porque e você vai ver que tudo tem a ver com palavras. É verdade. Olha só, gente. Tudo tem a ver com palavras e também tudo tem a ver com a ausência delas. Porque ao invés de você falar uma bobeira, exemplo, tem uma outra frase que eu gosto, vocês já ouviram aqui, já falei várias vezes, uma coisa é você achar que eu sou um idiota.
outra coisa é eu abrir a boca e você ter certeza. Então, existe um poder muito grande nas palavras, mas também existe um poder na ausência delas. Então, às vezes, na dúvida, fica em silêncio. Não tem certeza? Fica em silêncio. Não é positivo? Fica em silêncio. Não vai agregar? Fica em silêncio. Não vai abençoar? Fica em silêncio. Está chateadinho? Fica em silêncio. Está magoado? Fica em silêncio. Porque isso vai proteger você de si mesmo. Olha que interessante. Porque você com raiva, você é um perigo. Você com raiva, você tem uma metralhadora aqui ó, na boca e é um perigo, porque tudo que sai aqui, ó, tudo que você lança, vai voltar contra você. Então, às vezes, o silêncio é a melhor coisa que você tem a fazer, para que você não tenha um impacto do que saiu da sua boca. Cleiton, uma vez eu li uma frase que falava assim, se você tem que fazer 3 perguntas antes de falar, é verdade? É necessário? É gentil? Você acha que tá certo? Tá errado? Essa frase ela serve para quem tem gestão emocional. Porque na hora que você está na frente da pessoa, que você teve uma dessas, você vai lembrar, peraí, deixa eu ver, é verdade? É necessário? É gentil? É gentil? A pessoa não vai lembrar. Ô Lília, deixa eu te falar. Ah, pronto, atravessou, cortou. Quem tem gestão emocional, ó, quem tem gestão emocional nem vai precisar fazer essa frase, porque ela já está fazendo a leitura do cenário. Ela já está aqui pensando. Entendeu? Então ela já tem um padrão de comportamento. Essa frase ela ajuda, Cleiton? Ela ajuda para quem de repente não tem esse controle, para quem quer começar a treinar. Então eu vou começar a treinar, é necessário, é importante, a gente, ok. Mas a pessoa depois de um nível já de gestão emocional, essa frase ela não é mais necessária. Outra coisa, a pessoa que não tem a gestão emocional, ela nem lembra dessa frase. Ela já até esqueceu o que você falou. Sim. Entendeu? Então é importante. Mas hoje eu quero, de maneira estratégica, falar para você o que deve sair da sua boca. Eu já comecei aqui, que você molda o seu futuro. Mas olha só, primeira coisa que eu anotei aqui, de maneira estratégica, que deve sair da sua boca é coisas que você tenha prazer em ouvir. Comece a falar coisas que você tem prazer em ouvir. Muito bom. Tipo assim, eu ainda vou ter meu carro, eu ainda vou ter minha fazenda, eu ainda vou ter meu avião, vou ter minha casa, não importa. Ah, é material, não importa material. Ou eu ainda vou me tornar uma pessoa relevante no mundo. Ou eu ainda vou fazer a diferença na vida de muitas pessoas, coisas que te tragam prazer. Ou eu sou uma pessoa importante para outras pessoas, coisas que te tragam prazer. Sabe por quê? O mesmo trabalho que você tem em falar coisas positivas é o que você tem de falar coisas negativas, de reclamar. O mesmo trabalho que você tem de falar assim, meu Deus do céu, eu estou todo endividado, é o mesmo trabalho que te dá se você falar assim, ó, se Deus quiser, é só questão de tempo, minhas dívidas estão em ordem. Não, eu prefiro falar, meu Deus do céu, eu estou todo endividado. E eu não sei o que fazer. Meu Deus, como eu posso? Tão novo, está devendo tanto. Ó, estou falando de dívida, ela vai continuar na minha vida. Então, estrategicamente, você tem prazer em falar de dívidas? Claro que não. Mas talvez te traga prazer se você falar o seguinte, só questão de tempo, minha vida financeira vai estar em ordem. E eu nunca mais vou passar por esse processo porque eu aprendi os erros que eu cometi. Eu lembro que um dia, dentro dos meus processos da vida, e tem dia que você fica bravo, que você fica chateado, você fica bravo também, Cleiton? Fica comigo, chateado comigo, não desconto nas pessoas, mas comigo. E aí, aquele dia eu estava assim, meio triste, preocupado com questão dos processos, com questão financeira, e eu entrei no carro, e aí quando eu entrei no carro eu ia fazer a oração. E a oração daquele dia ela já estava programada. Eu falei, vou eu falar com Deus, e vou falar para Deus assim, falar, Senhor, manda provisão, o Senhor já mandou, o Senhor já falou, tem a promessa, deixa eu começar a usufruir, a desfrutar da promessa. Já fui preparado para pedir. E aí quando eu sentei, eu falei assim, não, Senhor, obrigado. Obrigado pelo processo que eu estou passando, porque eu estou amadurecendo. Obrigado pelo processo que eu estou passando, porque eu estou criando mais resiliência. Obrigado pelo processo que eu estou passando, porque eu estou ficando mais experiente. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito pela minha vida. Obrigado, Pai. Ao invés de pedir, eu agradeci. Porque naquele momento caiu a ficha que
Aquele processo que eu estava passando estava me deixando mais forte, mais resiliente, mais experiente, mais maduro. Eu estava aprendendo a lidar com situações que antes eu não conseguia. E, infelizmente, nós temos o hábito de sempre chegar pedindo algo, mas eu aprendi algo muito forte que Deus não quer te dar, Ele quer te tornar. Por isso que o processo que você está passando não é para você receber alguma coisa, e sim para você se tornar alguém. Então, comece a agradecer os processos que você está passando na vida, porque sem você perceber, é isso que Deus está fazendo com você. Ele está te tornando alguém melhor, alguém mais resiliente, alguém mais determinado, alguém mais maduro, alguém mais experiente. Faça isso. Muito bom. E eu fico aqui pensando, né? Só eu tenho que falar coisas que eu gosto de ouvir, mas isso não vira uma utopia, ou eu tô ficando sonhadora Faz demais? o teste. Onde que eu Não, encontro o equilíbrio disso? faz o teste. Que equilíbrio? Equilíbrio do quê? De não ficar só sonhando, sonhando, parecer que eu sou uma Peraí, sonhadora. peraí. Você não participou do episódio anterior, não? Participei. Se você fala coisa negativa, o que vai acontecer? Não, é coisa ruim, eu entendi, mas assim, aí acho que tá a minha dúvida. Eu tenho que falar sempre ou eu tenho que ficar quieta? Porque eu não vou falar o que eu não quero que aconteça. Mas se eu ficar só falando assim, não Faz o parece que eu sou teste. muito sonhadora? Então faz o teste. Vou fazer o teste, hein, Pode fazer o gente. teste. Sai todo dia profetizando, sonhando. Senhor, eu quero. Igual eu não vou falar a marca do carro, mas eu quero aquele carro. Senhor, eu quero aquela Eu casa. quero morar naquele prédio. Senhor, eu quero que aconteça isso. Senhor, meus filhos vão acontecer isso. Meus filhos vão morar em tal lugar. Senhor, tem aquela viagem. Faz o teste, começa a falar. Ô, Cleiton, Porque é só fazer o teste. desafio isso. Por que desafio? Porque tem dia que eu não estou bem, Cleiton. Tem dia que eu não estou afim. Tem dia que eu não estou feliz. Tem dia que eu não quero falar. Porque parece que vira um positivismo barato. Ou Eu é não- a forma como eu estou enxergando? A Bíblia fala o seguinte: a boca fala o que o coração está cheio. Para você falar isso, e pode parecer um positivismo barato, só é possível se o seu coração estiver cheio de coisas positivas. Então, peraí que caiu uma ficha. Se eu não estou falando aquilo que eu quero ver, é porque em algum momento eu já deixei de sonhar? Claro, com certeza. Vou parecer uma sonhadora, mas só parece sonhador quem é sonhador. Entendeu? Mas eu acho que eu achei um gatilho muito forte aqui, porque quando eu era criança, eu ouvi uma pessoa muito, muito importante para mim falar assim: aquela pessoa lá é uma sonhadora, ela nunca realiza nada, ela só fala que vai ter e nunca tem. Então acho que eu trouxe isso como uma crença para minha vida, por isso que eu fiz essa pergunta. Por quê? Porque você acompanhou a vida daquela pessoa por um período, depois você seguiu a sua vida. Você não sabe se aconteceu na vida daquela pessoa. Eu sei de uma coisa. Vamos supor que, Cleito, eu falei e não aconteceu. Mas foi melhor do que se você ficasse reclamando. Isso Então é o verdade. seguinte, não aconteceu. Esse negócio de eu ficar falando coisas boas, eu ficar profetizando a minha vida, não é certeza que vai acontecer. Mas é muito melhor do que você ficar reclamando. Isso eu te garanto. Pode até não acontecer o que você ali sonhou, o que você ficou algum tempo falando, mas é muito melhor do que você ficar reclamando, ou como você diz, não, trazendo a realidade, né? Que a minha realidade é outra. Gente, a mesma energia para eu falar algo negativo é a que eu vou usar para falar algo positivo. Faz o teste. Quer fazer? Faz o teste contrário também. Passa uma semana reclamando. Esse teste eu não tenho que Não, faz o teste, passa uma semana reclamando. Vai ser ruim. Tem um experimento. Alguém falou para mim esses dias, eu já vi um vídeo de você Do pegar. arrozinho que mofa e eu já vi. Eu esqueci o nome, mas eu já vi. Então, você coloca lá o arroz ou uma água, se não me engano. Sim. E aí você abre e fala palavras positivas, o outro você abre e fala palavras Sim. negativas. E o de negativas ele começa a mofar, estraga. Sim. Peraí, que negócio que é esse? Que eu pego 2 copos, 2 suportes, fecho, coloco ali a água, coloco o arroz, eu não sei, eu só água, e um eu abro e eu falo coisas boas, e o outro eu abro e falo coisas negativas, e de repente o negativo fica escuro. Gente, faz esse teste em casa, você já deve ter visto esse vídeo, pesquisa na internet, você vai achar. Sim. Faz o teste em casa, faz o teste. Começa a falar coisa ruim semana que vem, reclamar, murmurar. Quero não. Já que você não quer ser uma sonhadora, faz o teste. Nossa, gente. É verdade.
Porque, sabe qual é o problema, Lili? Não é o seu problema, eu falo de modo geral. Nós somos imediatistas. É verdade. A gente acha que as coisas com Deus é tipo pastel. Não, eu peço, vou lá, pego e dá. Tipo, E a gente esquece que é um processo. sim, a gente acha que vai falar hoje e amanhã aconteceu. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Você tem 2 filhos. É. Aí o seu filho está sentado ali na sala, brincando, e você vê ele brincando e ele conversando, e de repente ele fala assim, ó, não, porque quando eu crescer, você vai ver. Quando eu crescer, eu vou ser diretor de uma multinacional, eu vou viajar pelo mundo através dessa empresa, porque eu vou conhecer lugares, eu vou ajudar pessoas, a empresa vai crescer, vai ser uma empresa que ajuda pessoas e tal. Qual é o seu sentimento? Ai, Cleiton, você está me fazendo voltar muito na infância hoje, porque Então, eu falava isso quando eu era criança. Mas vamos imaginar você vendo seu filho. Qual é o seu sentimento? Eu ia ficar muito feliz. Aí você ia ficar muito feliz. Aí sabe o que você ia fazer? Você ia falar assim, isso, filho, sonha. É verdade. Sonha. Primeiro sentimento é isso aí, sonha. E aí você ia começar a acompanhar ele e você ia sempre dar um jeitinho de não deixar ele esquecer o sonho que ele falou que ele tem. Sim. Entendeu? Então, no dia que ele estivesse triste, ou que ele falasse assim, eu acho que não vai dar certo, eu não sei se eu vou fazer faculdade. Não. Lembra do seu sonho? CEO de uma multinacional para você viajar ao mundo? Não era isso que você ia fazer? Você nem ia lembrar ele do sonho dele? Sim, com certeza. E incentivar. Beleza. Você acredita que com Deus é diferente? Quando Deus vê você feliz, falando de coração, falando assim, Senhor, um dia ainda vou conseguir isso, um dia ainda vou viajar. Eu sei que um dia o Senhor vai me honrar. Você acha que com Deus é diferente? Pode ver que de tempos em tempos Deus manda pessoas te lembrar coisas. Promessas que ele fez. Se as promessas que ele faz nós esquecemos, e ele precisa ficar mandando pessoas para você lembrar, o que ele te prometeu vai acontecer, porque ele é fiel para cumprir. Você acha que Deus não vai se alegrar quando ele olha para você, vê você sonhando, vê um coração cheio de sonhos? E tem um detalhe, porque o nosso sonho é limitado. Entendeu? O que é o limitado? É tipo assim, eu sonho de acordo com aquilo que eu vejo, que eu imagino, e o meu sonho literalmente é limitado. Mas aquilo que ele realmente vai te entregar é muito maior. Só que existe um processo. É igual seu filho. Seu filho tinha quantos anos? Tinha 5 anos quando você viu ele falando isso. Nossa, coisa mais linda. 7 anos, 10, 15, faculdade, 20 anos, entrou numa empresa, daqui a pouco foi para outra, daqui a pouco outra. Caramba, entrou numa multinacional, não entrou com cargo já relevante, começou a crescer lá dentro. Quando foi ver com 30 anos, olha, não é que ele realizou o sonho dele. Caramba. Aí você falava isso desde os 5. Porque ele passou pelo processo. E respeitou o processo. Então, fale coisas que te traz prazer. É certíssimo. Eu brinco, né? Eu brinco, porque tem que ter maturidade e o nível. Eu brinco assim, né? Uma dívida não faz mal a ninguém. Às vezes uma dívida te dá uma impulsionada, né? Mas eu vou te dar aqui um exemplo simples. Pega final de semana, vai no shopping mais top que tiver próximo à sua casa. Por exemplo, você está aqui em São Paulo, vai num shopping tipo Cidade Jardim, num JK. Primeiro, quando você entra, já tem a experiência do cheiro, do local, das pessoas, isso e aquilo. Repara que você sai de lá diferente, se você for uma pessoa tratada. Se você não for uma pessoa tratada, você sai de lá pior. Porque a sua crença grita, os gatilhos são ativados, você sai de lá povo metido, não sei o que e tal, e não. Então não faz isso não. Estou falando para quem já me acompanha, tem que explicar. Tá certo. Para quem já me acompanha, porque é isso. Então assim, para quem já me acompanha e já tem ali, vai no shopping. Ou entra numa concessionária de um carro que você sonha e vai dar uma olhadinha. Tipo assim, coloca uma roupa, vai bem vestido, não vai negócio de mal vestido não, que a pessoa não vai te atender bem, não, vai bem vestido. Chega lá e fala assim, não, eu tô olhando aqui, deixa eu dar uma olhada, entra no carro, olha, passa a mão assim no banco, toma posse em nome de Jesus. É mais ou menos isso. Você vai ver como que você sai de lá.
Você sai de lá com outra visão. Sai de lá Parece que você sai de lá animado. animado. Você fala, caraca, É, pessoa, eu com esse carro, aí você vai para cima. Não, sabe o que você faz? Casa, trabalho, igreja, casa, trabalho, igreja, não tem outro. Ah, mas a igreja é importante. Claro que é. Entendeu? Não estou falando para você deixar de ir na igreja, mas estou falando que existem momentos que eu preciso talvez frequentar ambientes que vão mexer com a minha mente. é como se eu acrescentasse um pilar dentro disso que você está falando. Casa, trabalho, igreja, sonho. Eu É mais ou preciso menos acrescentar isso. Eu isso. preciso ir num ambiente que mexe com a minha mente. Exemplo, em novembro nós vamos para Dubai. O ano passado nós somos com 45 empresários. Levei um grupo, Foi vamos de maravilhoso. novo, Lilian estava presente, 45 empresários, nós fomos para Dubai. Não tem como você ir para Dubai e voltar da mesma maneira. É verdade, concordo Porque o plenamente. impacto é muito grande. Nível de excelência, nível de atendimento. Experiência. Aí, olha só o que chama atenção em Dubai. Eu vou dar um exemplo simples aqui para você sonhar. Porque a maioria das pessoas que trabalham em Dubai, Dubai é uma cidade turística, ela é preparada para o turismo, boa parte das pessoas que trabalham lá são os paquistaneses, é o pessoal lá da Índia, Do Egito. do Egito. E aí, quando você olha eles, todos alinhados, atendem bem, sorrindo, muitas vezes você fica até constrangido. Mas olha só, é porque realmente lá no Egito, no Paquistão, lá na Índia, é tudo com muita excelência, né? É um pessoal muito educado, muito limpo, tudo muito bem organizado, não é isso? Pior que não. Pois é, olha que interessante. É o ambiente, é o treinamento, é a pessoa se dispor. Então, olha só, o que eu estou querendo dizer aqui para você, diga coisas que você tem prazer em ouvir. Igual aqui, ó, eu falei agora de Dubai. Tá aí, Cleito, Dubai. Dubai é um lugar que eu quero conhecer. Porque a gente não vai só em Dubai, né? A gente vai em Dubai e Abu Dhabi, Sim. Parque da Ferrari. Maravilhoso. Então, é isso. Vou no Parque da Ferrari, vou em Dubai. Peraí, mas Cleito, hoje não tem. Peraí, entra em contato com a agência, deixa eu ver quanto que é. Faz o quanto que você tem dinheiro, quanto que é. E se eu parcelar em tanto? E não sei o quê. Você não sabe. Sabe? É verdade. Eu sonhava Você não em Dubai, sabe. eu lembro perfeitamente, em 2021 eu falava assim, eu vou para Dubai. E era um sonho, Cleiton, como a gente está falando aqui. Eu olhava e isso. falava, não é. Então, olha Mas só, mas era eu você falei. profetizando, você falando, ó, eu ainda vou em Dubai. Sim. Eu ainda vou em Dubai. E eu falava lá onde eu estava no ambiente, no Aí trabalho, eu vou. Aí você fala, eu ainda vou em Dubai. O pai olha, fala assim, o sonho dela é em Dubai. Vou levar. Vou levar. Mas eu vou levar ela de uma maneira que ela não vai imaginar. Sim. Vai de Emirates. Sim. Não vai pagar nada. Sim. Vou abençoar a vida dela. Sim. Foi muito mais do que eu imaginei. Por quê? Porque ele sempre faz mais Sim. do que você imagina. Mas você pode fazer o seu teste. Você não quer sonhar? Você não quer andar pela rua como uma sonhadora? Então é só você lembrar. Olha que interessante, porque a Lilian de alguns anos atrás era sonhadora. E hoje ela está vivendo sonhos que ela teve lá atrás. Sonhei mesmo. Só que Sonhei muito com Dubai. lembra da primeira o que você fala mal do seu futuro. Só que se hoje você não está falando nada, o que está sendo preparado para o seu futuro? Cleito, faz um corte disso aí. Não, já tô, gente, eu já quase chorei aqui já, meu Deus do céu. Gente, tá tudo pra mim. Olha só que interessante. Estamos aqui conversando com a Lília e a Lília começou a falar o seguinte, Cleito, como as palavras têm poder. Porque hoje eu vivo coisas que lá atrás eu profetizei. Então hoje, onde eu moro, a casa que eu moro, o carro que eu tenho, eu fui para Dubai. Um dia eu lembrei que eu profetizei que eu ia para Dubai. Olha que interessante. Ela estava aqui contando que hoje você justamente vive o que você profetizou. Eu falei para ela o seguinte, que palavras moldam o futuro. O que ela tem profetizado hoje para o futuro dela. Isso aqui serve para você. Não caiu a sua ficha que hoje você vive coisas que você falou lá atrás, tanto positivas quanto negativas. Não importa, eu não quero entrar no mérito se é positivo ou negativo, mas eu quero te deixar aqui um grande ensinamento. Profetize coisas boas, porque aquilo que você fala hoje está moldando, está preparando o seu futuro. Então profetize coisas boas para a sua vida. Faz o teste e você vai se surpreender.
Simples. Tem uma pessoa ali sentada que quando eu a conheci, que está ali nos bastidores, a Arielle, que vocês conhecem, ela está ali nos bastidores. Quando eu a conheci, ela falou assim, você não acredita. Um dia ela chegou na minha sala e falou assim, você não acredita. O maior sonho que eu tinha era trabalhar em Alphaville, trabalhar aqui no meio desses prédios, trabalhar no meio dessas pessoas, trabalhar bem vestida. E hoje eu ainda não caiu a ficha que eu estou trabalhando aqui. E eu falava que eu ia trabalhar aqui. Não na época que ela tinha um vídeo no YouTube, não naquela época. Naquela época, naquela época não. Mas, é tudo coincidência. Não é coincidência. Então, fale coisas que te tragam prazer. Esse ano eu vou trocar meu carro. Esse ano eu vou fazer uma viagem. Esse ano meu filho entra na faculdade. Esse ano meu filho se forma. Eu não sei o que você vai falar, mas coisas que você tenha prazer de ouvir para que a sua mente trabalhe para isso. Sabe o que você faz? Fica o dia inteiro assistindo o jornal, vendo fake news. Não sei o quê, porque é os Estados Unidos, porque é a China, porque é a guerra, não sei não. Você só fica vendo notícia ruim. Adivinha como é que a sua mente fica? Adivinha os pensamentos que você vai ter? Você acha mesmo que você vai sonhar? Claro que não. A experiência do começo do ano agora, marquei o Poder do Básico lá em Orlando, nos Estados Unidos. Marquei em março. Quando foi em janeiro, o Trump assumiu aquele burburinho. Não sei o quê, ninguém tá saindo pra rua, vai deportar isso, aquilo. Eu falei, eu não vou nem olhar para isso. Poder do Básico aconteceu, Cleiton? Claro que aconteceu. Porque eu não fiquei olhando para as notícias. Eu não fiquei preocupado. Sabe o que eu lembrei? Eu fiz uma oração antes. E Deus confirmou, pode fazer. Sim. Então pronto. Então olha só, isso aqui é estratégico. Fale coisas que te tragam prazer em ouvir. Tudo aquilo que não te traz prazer, tudo aquilo que vai te deixar preocupado, te deixar triste, deixa eu te falar uma coisa, já está aqui na sua mente, não precisa falar. Meu Deus. Você não controla o que você pensa. Não tem como você controlar. Ninguém tem o poder de controlar pensamento. Mas o que sai da sua boca, sim. Eu posso até pensar algo negativo, mas é decisão minha sair da minha boca algo positivo. Então aprenda isso. Todos nós temos pensamentos negativos, mas nem todos falam coisas negativas. Muitos falam coisas positivas, apesar do pensamento às vezes ser negativo. Aprenda a profetizar coisas boas para a sua vida. Bora pro próximo, né? Que eu tô aqui já só recebendo hoje. Olha só que interessante. Se a sua boca concorda com medo, sua vida não se moverá pela fé. Se a sua boca concorda com medo, a sua vida não se movimentará pela fé. Por quê? Porque o que é concordar com medo? Eu falo, eu tenho medo. Fé e medo não caminham juntos. Então, se eu já estou falando que eu tenho medo, como que aquilo vai acontecer? Se a fé é a certeza do que eu não vejo, mas eu creio. Se eu creio, eu vou profetizar, eu vou falar. Mas se o medo me domina, eu vou falar, não vai dar certo. E se não der certo? E se eu não conseguir? Então, cuidado. Porque o medo, quando ele se instala, quando ele chega, quando ele encosta em você, a primeira coisa que acontece, você começa a verbalizar o que você tem medo. E justamente o que você mais tem medo que aconteça, pode ver, acaba acontecendo. Mas não é só porque ia acontecer, é porque você profetizou. A mesma energia de falar coisas ruins, use ela para falar coisas positivas e sua vida vai mudar. Muito bom, Cleiton. Vamos lá. Gente, eu tô aqui ainda processando, Cleiton, sobre a questão do medo. Medo é um negócio que mexe, fala muito comigo. Quando que eu sei que o medo está me protegendo e quando que eu sei que o medo está me paralisando? Você consegue ver a diferença? O que é o medo proteger? Nisso? Medo proteger é eu não ser imprudente. Não, se você não é imprudente, você é o quê? Prudente. Então, não tem a ver com medo. O medo vem de quem? O medo vem, para mim, vem do diabo, porque... E o que vem de Deus? O amor. Não, a prudência. Ah, tá. O amor também, mas a prudência. Sim. Quando que o medo vai me proteger? É só você mudar. Quando que o inimigo vai me proteger, Cleiton? Nunca. Nossa. Resposta. O medo é um inimigo emocional. Se eu parto do princípio que o medo vem do inimigo, é só você mudar a frase. Cleiton, quando que o inimigo vai me proteger? Nunca.
Ele sempre vai fazer de tudo para você não avançar, principalmente para você não descobrir o que você carrega. Sim, é Porque verdade. se você descobrir o que você carrega, de quem você é filha potencializa. e quem é seu pai, muita coisa muda, entendeu? Sim. Então, o medo, ele só tem uma função, de paralisar. Agora, a prudência, que habita com a sabedoria, conforme a Bíblia nos ensina, essa sim. Essa é a que faz você ter uma sensibilidade de não é o momento, não vou fazer, não é de Deus. Aí não é um medo, então, é uma proteção, é uma prudência, é uma É uma cautela. Eu tenho prudência. que trocar a palavra, então. Eu estou Não. usando a palavra errada. É, mas só trocar a palavra não adianta, porque para você ter prudência, primeiro você tem que confiar em Deus. Não tem como ter prudência se você não confia em Deus. É verdade. Porque senão eu vou estar com autoconfiança e por mim mesma eu não vou fazer. Então, assim, ó, a prudência, ela habita com a sabedoria, mas para que a prudência possa fazer parte da sua vida, você tem que confiar em Deus. Quando Deus pediu para você vir para Alphaville, pode ver. Você sai do Rio de Janeiro e você vem para Alphaville. A primeira coisa que veio foi o medo. Sim. Depois de um processo de muito tempo, Deus falando, é que você, tá, eu vou. Tá bom. Resolveu obedecer, e aí a prudência veio, porque você começou a fazer algumas coisas e veio ali na prudência. Mas pode ver, a primeira coisa que encostou, não foi. Então, o que é importante? O que você fez? Cleiton, eu tenho muito medo. Só que aí eu vou te arrumar um outro problema. Qual? A Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quem é o verdadeiro amor? Jesus. Jesus. Então, se Jesus está em mim e eu estou nele, eu estou vivendo o verdadeiro amor. Não era para eu sentir medo. E por que eu sinto medo? Porque está faltando eu andar com amor. Não, você que está falando. Eu segurar na mão do amor. Você que está falando. É para vocês refletirem. Porque a Bíblia fala, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Esse medo que você sente é de onde? E o verdadeiro amor que a Bíblia fala é Jesus. Então, se eu estou em Jesus e Jesus está em mim, o medo não tem nem a menor chance de estar próximo, de fazer parte da minha vida. Mas se ele faz parte da minha vida, talvez esteja faltando alguma coisa. Ou Jesus não está em mim e eu nele, como eu acho. Por isso que o medo está ganhando força. Então vale aqui essa reflexão. Porque se você é uma pessoa que você tem medo, então talvez você não esteja tendo uma vida com Jesus como você realmente gostaria. Porque quem tem uma vida com Jesus, a Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Você não sente medo. Cleiton, eu sempre lembro quando fala de medo, da primeira vez que essa palavra Virou uma apareceu. sessão individual. Eu ia falar aqui, gente, já Virou uma virou sessão uma mentoria, individual tá? hoje, Desculpa, gente. Mas eu sei que está ajudando muita gente. Muita gente está se identificando com a Lilian, mas vamos lá. Eu sempre lembro de quando a palavra medo apareceu na Bíblia, que foi quando Adão peca, e aí Deus chama, e Adão fala assim, eu não apareci porque eu tive medo, eu me escondi. Beleza, Adão teve medo, perfeito. Quem estava perto dele? Eva. Ah, não, escondido? Era Eva. Não, vamos lá. Quando Adão ouve os passos que Deus estava vindo, quem estava ali? Quem eram os três que estavam ali? Deus, Adão e Eva. Não. Não sei. Ué. Tô na dúvida. Vamos lá. Adão e Eva estavam juntos. Aí quem apareceu? Deus. Não. Ah, serpente. Ô, gente. Caiu a ficha. A serpente aparece primeiro para quem? Para Eva. Depois aparece Adão. Então estão os três. Quando estão os três e Adão ouve os passos de Deus, o que ele sente? Medo. Quem estava perto dele? A serpente. Que representa o inimigo. Nossa, é igual um quebra-cabeça, encaixou tudo assim agora. A primeira coisa que ele faz, se esconde. Sim. Que aí a falta da conexão com Deus, de andar com ele, de estar ali perto. Por que ele sente medo? Outra coisa. Você vai falar assim, Adão sentiu medo porque a serpente estava próxima, o inimigo está próximo. O problema nunca é o inimigo estar próximo, porque a Bíblia fala que ele está ao seu derredor, que ele é o seu inimigo, ele está ao seu derredor, só esperando você dar a brecha. Entendeu? O problema não é a proximidade do inimigo. O problema sempre foi a ausência de Deus.
Então, as pessoas se preocupam, meu Deus, não, o inimigo está perto, o inimigo está furioso, o inimigo isso. A Bíblia fala que ele está ao seu derredor. Ele está ali. O problema nunca foi ele, a presença dele, e sim a ausência de Deus na sua vida. Porque se Deus estiver presente, deixa eu te explicar uma coisa. O diabo é nosso inimigo. Ele não é inimigo de Deus. Ele não faz nada que Deus não permita. Qualquer coisa que ele queira fazer contra você, Deus tem que permitir. A questão é a brecha que você dá para que ele possa pedir para fazer algo com você. Então, não se preocupe com a questão do inimigo, se ele está perto de você ou não. Se preocupe se Deus está presente na sua vida todos os dias. Se ele é o centro da sua vida. Se ele te acompanha, se o Espírito Santo te acompanha. Essa deveria ser a sua preocupação. Se Jesus faz parte da sua vida como seu Senhor e Salvador. Isso sim você deve se preocupar. Muito bom. Você falou, a questão não é a proximidade do inimigo, mas é a ausência de Deus. Porque às vezes Quanto eu acho que eu tô mais perto, ausente, mas eu tô longe. Mais medo. Sim. O medo vem quando eu paro de olhar para Deus, quando eu paro de fazer o que ele está mandando. Quanto mais ausente, quando eu deixo a dúvida quanto vir, mais medo eu tenho, mais eu profetizo coisas. Aí é uma brecha. Quanto mais medo eu tenho, menos eu sonho. Quanto mais distante de Deus eu estou, menos eu sinto a presença dele, menos eu olho para o futuro. Menos eu acredito que as promessas dele vão se cumprir. É uma conta simples. E afeta muito a nossa vida, né, Cleiton? Sim. Cleiton, você já teve esses momentos, assim, de medo, de falar tive, não deveria ter falado? Já tive antes de me converter, antes de ter entendimento. Apesar de achar que eu sempre tive uma vida com Deus, mas não, depois da minha conversão, muita coisa mudou. Você sente medo, Cleiton? Sinto. Ué, então você também às vezes está distante? Sim. Mas eu não estou falando aqui que não, nossa, eu achei que você era tranquilo. Não, você sente, às vezes eu sinto. Só que tem uma coisa que eu aprendi. Eu aprendi que o medo, quando ele vem, é tipo assim, é como se acolhesse ele, não estou acolhendo o inimigo, mas estou falando no sentido assim, o medo é normal porque eu sou um ser humano, mas tipo assim, chegou e vai embora. Não, eu vou continuar, eu vou fazer o que Deus pediu. Eu não deixo ele me dominar como antes. É como se você fosse o medo, sentasse aqui do meu lado e falasse assim, Cleiton, ó, esse episódio as pessoas não vão assistir. É verdade, pode ser que ninguém assista. Mesmo assim eu vou gravar, continua gravando, dá licença, continua gravando. É isso que eu faço. Entendeu? Então eu não falo assim, não, eu sou uma pessoa corajosa, eu não tenho medo. Não, não. Tem momentos que eu tenho que lembrar quem é meu pai. E aí quando eu lembro quem é meu pai, aí a coragem vem. Tem momentos que eu tenho que lembrar as promessas que ele fez. E aí quando eu lembro as promessas que ele fez, aí eu vou para cima. E tem momentos que eu tenho que lembrar que ele também permite coisas porque são processos necessários na minha vida para me amadurecer diante daquilo que ele tem lá na frente. Então, dependendo do que Deus tem para a sua vida, o processo é necessário para você se tornar mais forte. Sim. Entendeu? Não, e sem processo, Cleiton, a gente ia primeiro se achar. Agora tem uma coisa. Aquilo, por isso que eu falei, estrategicamente, fale coisas. Agora vamos tirar da parte espiritual, vamos falar do emocional. Falar coisas que te trazem prazer é o que? Eu estou falando que eu vou conseguir. A minha mente está ouvindo. O meu emocional vai trabalhar para isso. Sim. Eu estou falando que esse ano eu vou atingir a meta, o meu emocional está trabalhando para isso. Eu estou falando que esse mês eu vou bater o recorde de vendas, o meu emocional está trabalhando para isso. Eu estou falando que eu vou colocar minha vida financeira em ordem, meu emocional está trabalhando para isso. Ao invés de eu ficar preocupado, meu Deus, eu estou devendo tantos mil, não. Eu vou colocar a minha vida financeira em ordem, meu emocional vai trabalhar para isso. Então isso é coisas que te traz prazer. É isso que as pessoas fazem? Não, elas focam no negativo. E se? Eu aprendi que se você plantar um se, nasce um quase. Pode ver, plantar um se, nasce um quase. Não existe o se. Ou você faz ou você não faz. Então, a partir de agora, você aprendeu. Fale coisas que te trazem prazer. Segundo ponto, já falei aqui, profetize sobre a sua vida. Com palavras, olha só, mais uma para você. Com palavras, você pode profetizar futuro ou prolongar prisões. Nossa. Com palavras, você pode profetizar futuros ou prolongar prisões. Isso quer dizer o seguinte: as palavras que você fala a seu respeito,
e até mesmo a respeito de pessoas, podem prolongar prisões ou podem fazer com que as pessoas vivam coisas extraordinárias. Principalmente, pode fazer com que você viva coisas extraordinárias, coisas que você nunca imaginou. O problema é o seguinte: existem coisas que você fica todo o tempo falando e aquilo está só prolongando a sua prisão, está te deixando escravo daquilo, porque a sua mente, quando ouve, ela trabalha para aquilo. Por isso que você tem que se policiar, pensar antes de falar. Porque tudo que sai daqui da boca, aqui está ouvindo e aqui está trabalhando. Esteja atento a isso. Eu ia fazer uma pergunta justamente sobre isso, né? A gente tem 2 ouvidos, uma boca e... Por que será? Assim, eu sempre escutei falar que assim, porque você tem que falar menos e escutar mais. Ok, mas levando para tudo que a gente está falando aqui, eu queria te perguntar em cima disso. Tudo que eu ouço vai interferir também naquilo que eu vou falar. Então, muitas vezes eu vou receber muito mais aqui e vou colocar para fora aquilo que eu recebi. Tudo que eu ouço está aqui, na mente. Enquanto está na sua mente, repare, o inimigo ele pode trabalhar aqui. Sim. Sementes são plantadas aqui. Agora repare, tem coisas que Deus, quando fala com você, não fica aqui. Vai direto para o coração. Quando entra para o coração, você tem certeza, você não tem dúvida. Qual que é o problema? No dia a dia, nós somos bombardeados de sementes aqui. E essas sementes que estão aqui, elas vão germinando, vão dando frutos e podem descer para o coração, encher, e aí daqui a pouco vai sair da minha boca. E pode ser semente ruim, pode ser uma erva daninha. Sim. E meu coração está sujo. Sim, porque se a Bíblia fala que a boca fala que o coração está cheio, quer dizer que a semente é plantada aqui, ela vai descer. Não desce só o que Deus falou com você, pode descer coisa ruim também. Sim. É igual o episódio de hoje, quanta coisa você ouviu? Está tudo aqui. Algumas vão dar frutos, outras pode ser que não. Por quê? Porque vai chegar a hora que você tem que pôr em prática o que você ouviu. É igual você falou assim, eu não posso ser uma sonhadora. Então, faz o teste. Amanhã você pode sair da sua casa sonhando. Você pode, quando acabar o episódio aqui, começar a sonhar já. Ou não, você pode continuar da maneira que você vem fazendo. Mas lembre-se que você está moldando o seu isso que eu ia futuro. falar, você acabou de ensinar que o presente molda o futuro. Mas só que, olha só que interessante. Isso é muito claro para mim. Não tem a ver comigo. Você falou assim, você acabou de ensinar. Eu sou só o instrumento. Tem a ver com Deus e tem a ver com você. O que é isso? Eu sou só o instrumento que Deus usou para falar com você. Agora cabe a você colocar em prática aquilo que ele te instruiu. Então só tem a ver com vocês dois. Sim. Porque eu não tenho o poder de mudar você. Se eu tivesse o poder, com certeza você estaria fazendo uma série de coisas diferentes dos conselhos que eu te dou. Entendeu? Ninguém tem o poder de mudar ninguém. Assim como eu recebo conselho às vezes que não coloco em prática. Se dependesse de outras pessoas, eu já estaria fazendo mais coisas. Mas tem a ver com o que Deus fala através de um instrumento, que muitas vezes é uma pessoa, no caso aqui sou eu, e a sua obediência para colocar em prática o que ele falou. Cleiton, e quando como você faz então, nessa questão de conselho, quando os conselhos que você recebe parece que não tem sentido naquele momento, porque é para o futuro? Aí eu ponho em prática, porque eu já, na minha vida, os maiores aprendizados que eu tive foram com coisas que não faziam sentido nenhum. Quantas vezes eu recebi conselhos dos meus mentores, dos conselheiros, que quando a pessoa falava assim, nada a ver, não entendeu nada. Entendeu? Foram os maiores aprendizados. Foi o que mais deu certo. Eu lembro quando o Negro chegou, eu tinha feito um curso, olha isso. Eu tinha feito um curso, era Evolution o nome do curso. Eu tinha feito em novembro de 2022. O valor era 1.997. Aí, estava lá na casa do Thiago Brunet, e também estava o Thiago Nico, estávamos os três, o irmão dele também, 4 conversando. E aí o Negro vira para mim e fala assim, Cleitinho, vamos lá, como é que estão as suas coisas? Aí eu falei para ele o que eu estava fazendo, na época eu tinha um mentor em inteligência, tinha feito um curso e tal. Ele falou, não, você vai lançar um curso de 3 dias, vai trazer uma experiência, vai trazer um impacto e você vai colocar o valor, na época, de R$7.500. Quando ele falou, a primeira coisa que veio na minha mente, nada a ver. Se eu lancei por 1.997 e deu 20 e poucas pessoas, quem vai pagar 7.500?
Primeira coisa. Só que, se tem uma coisa que eu sou, é obediente. Porque na minha cabeça é o seguinte, não é o Nico que está falando, é Deus que está falando. O Nico é só instrumento. Então Deus está falando, agora a responsabilidade está comigo. Obedecer ou seguir o que eu acho que é certo. Nossa. O que eu fiz? Em fevereiro lancei. 7.500, 3 dias. Deu muito mais gente do que no outro. E aí, nesse mesmo Evolution, surgiu o LS Club. Que o valor era muito mais alto ainda. Então, sempre quem está na sua frente, igual eu estou aqui, eu sou só um instrumento, tem a ver com você e com ele. Ele está falando, cabe a você colocar em prática ou não. É igual você ouviu muita coisa aqui hoje. Você vê que o episódio de hoje ele foi um pouco diferente. Foi uma sessão individual com a Lília, entendeu? Deus aqui falando com ela, mas teve muita coisa que Deus falou com a Lília aqui que falou com você também. Agora, é você quem decide. Você teve 2 episódios que você assistiu sobre a importância do que sai da sua boca. Você quer continuar falando o que você pensa? Não tem problema não. Continua. Você está apenas moldando o seu futuro. Foi a primeira coisa que eu te falei aqui. Você quer continuar revoltadinho? Você quer continuar estressado? Não tem problema. Entendeu? A única coisa que você não vai poder falar depois é que você não sabia. Só isso. Entendeu? Então, olha só. Quando o aprendizado chega, por isso que é o que eu sempre falo o seguinte, às vezes é melhor você não ter acesso à informação do que ter acesso. Não, Cleiton, mas informação é poder. Exatamente. Informação é um poder, só que é um poder que, dependendo na mão de quem esteja, ela não vai saber usar. E isso vai trazer contra ela algo negativo. Por quê? Quando você vai para um treinamento e você aprende algo, e você recebe uma informação, pronto, você ali adquiriu conhecimento. A partir desse momento, agora você tem uma responsabilidade. Você não vai mais cometer erros que você cometia antes, porque a partir desse momento agora você já sabe. Por isso que os ambientes que você acessa, muitas vezes eles te trazem responsabilidade e você nunca parou para pensar nisso. Porque até você chegar naquele ambiente, aquilo ali para você, se errava, não via nada de mal. A partir do momento que o conhecimento chegou, agora você tem responsabilidade. Você não pode falar que você não sabia. Esteja atento à responsabilidade que você já carrega e às coisas que você ainda não pratica. Muito profundo, Cleiton. Eu vou falar igual eu falo de vez em quando. Tem que assistir umas 3 vezes esse episódio. Exatamente. Uma vez só é pouco. Entendeu? Mas é a vida. No fim, a gente passou aqui, nem sei quantos minutos já deu aí. Olha aí. 48. Isso é a Lilian. Fez sessão individual com a Lilian. Gente, eu ajudei vocês, eu tenho certeza. Não, escreve aí. Para quem veio até o final, escreve aí o que você achou do episódio, da sessão que nós fizemos aqui com a Lilian. Escreve aí se te ajudou, se fez sentido para você também. Eu tenho certeza que sim. Você que chegou até aqui, claro, você é a pessoa que eu quero na Imersão Evolution, porque eu sei que você quer mudar. Por que você sabe, Cleiton? Porque ninguém assiste um episódio até o final. Hoje em dia as pessoas não vão até o final de nada. Pode ver, ó, põe um vídeo lá, 30 segundos, ela assiste 20. Então põe de 20 segundos, ela assiste 10. É verdade. Então põe de 10, ela vai assistir 7. Não vai até o final, porque é o padrão. Ansiedade, não muda, outra. Quem vai até o final, você talvez nem perceba o que você está fazendo na sua vida. Você está quebrando o padrão da desistência, já começa por aí. Vocês, meus seguidores, que vêm aqui do meu canal, que vêm até o final dos meus vídeos, talvez você não esteja percebendo que você já está quebrando um padrão na sua vida, que é o padrão da desistência. Porque você está começando algo e está finalizando. Isso aqui ajuda muito. Então, você é a pessoa que eu quero na Imersão Evolution. Tem a descrição, já falei, você já conhece, não é novidade, porque você assiste até o final e eu sempre explico. Então, hoje eu não vou esticar muito, é só você colocar os dados e participar. Fez sentido para você? Compartilhe com o máximo de pessoas. Porque o canal, nós temos o objetivo de chegar a 1 milhão de inscritos. 1 milhão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que a gente vai chegar a 1 milhão de inscritos? Sim ou não? Com certeza. Por quê? Vamos falar de palavras? Estamos profetizando Porque a e gente- trabalhando para isso. Primeiramente Deus, mas porque a gente já está profetizando. Pode ver. Se você pegar, quando a gente começou a falar de 1 milhão, a gente estava com 110. Sim. Aí você fala assim, Cleiton, mas vocês ainda estão com 170. Não importa. Porque o tempo não tem a ver com Deus. O tempo tem a ver com... Olha só que interessante.
Não, Cleiton, o tempo tem a ver com Deus. Não tem a ver com Deus. O tempo tem a ver com o nosso desenvolvimento, com a nossa maturidade e resiliência. Quanto mais rápido desenvolvermos, mais rápido a gente pode ter 1 milhão de inscritos. Quanto mais profissionais formos, mais rápido a gente pode ter 1 milhão de inscritos. Mas tem dúvida que vai acontecer? Não, por quê? Porque a gente está profetizando, ó, já faz tempo. E eu não tenho dúvidas que Deus vai fazer. Nem eu. Então eu conto com a sua contribuição. Compartilhe esse vídeo para que possamos chegar a 1 milhão de inscritos. E quando chegar a 1 milhão, Cleiton, a gente vai começar a falar 2 dos milhões. 10. 10? Não, dos 10. Gente, olha. Tá vendo? Eu já comecei, já. Não. Eu já comecei. Então. Gente, o mais difícil foi chegar a 100 mil. É Agora verdade. chegar a 1 milhão, chegar a 10 milhões. É, gente. Compartilha. Deus abençoe a sua vida. Cuidado com o que você fala. Eu acredito que esse episódio te ensinou muito. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo episódio. Obrigado, Lilian, pela sessão.